Então hoje é o capítulo 3, né? O último capítulo. E daí Pedro começa dizendo: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Então ele já tinha escrito a primeira carta, essa é a segunda carta que ele está escrevendo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. O tema do terceiro capítulo é a vinda de Cristo, é a volta de Cristo. Então, vejam, recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. E por exemplo, nos últimos versículos que nós vamos ver hoje, Pedro está citando o profeta Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66, sobre os novos céus e nova terra, né, que são profecias de Isaías, e Pedro também está falando. Então, Pedro está recordando às pessoas as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. O mandamento do nosso Senhor e Salvador. Pedro também vai recordar as palavras de Jesus, né? Em Mateus capítulo 24 e 25, quando Jesus está falando dos últimos tempos, daí Pedro fala, está recordando das palavras de Jesus de Mateus 24 e 25 sobre a vinda de Jesus, os últimos tempos antes da vinda de Jesus e a preparação de todos nós antes da vinda de Jesus. Então, tanto os santos profetas, Isaías, né, as profecias antigas, quanto as palavras de Jesus, é um texto riquíssimo que fala da volta de Jesus. Nós estamos agora entrando no período de Advento. Hoje é dia 25 de novembro e no próximo domingo, dia 28, começa o Advento. E o Advento é a vinda, né? A vinda de Jesus. E no Advento a gente lembra tanto da primeira vinda de Jesus ao mundo, quando Jesus veio e nasceu na manjedoura, né? Quanto também nós já olhamos sempre para a segunda vinda de Cristo, ou seja, para a volta de Cristo, para o novo advento de Jesus, a segunda vinda de Jesus ao mundo. Então esse período, e principalmente o início do Advento, que é o período que nós estamos agora, é um período que nós olhamos, nós estamos no final do ano eclesiástico, entrando num novo ano eclesiástico, que é o Advento. Então nós lembramos do fim de todas as coisas e da volta de Cristo, né? do recomeço com Jesus, com a volta de Jesus, com o novo advento de Jesus. Então esse estudo de Pedro tem tudo a ver com isso e acabou caindo como uma luva justamente nesse período do final do ano eclesiástico e início de um novo ano eclesiástico com o advento. Esse texto de Pedro é sensacional e é e em algumas passagens, em alguns versículos, é o único texto da Bíblia que fala com essas palavras sobre a volta de Jesus e o que acontecerá ao mundo, né? Então vamos lá. Continuando no texto, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então esses zombadores, né, esses escarnecedores chegarão, já chegavam na época de Pedro. Pedro está falando de uma coisa que já acontecia. Então tinha pessoas que já diziam, né, escarneciam, zombavam sobre a volta de Jesus, achando que a volta de Cristo não viria. Que dirá hoje, né? Hoje continua e quanto mais o tempo passar, mais escárnio vai ter. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, como se nada fosse acontecer. Olha quantos milênios, né? Já estamos em 2021 depois de Cristo. Mas, pessoal, assim como demoraram quantos mil anos até a vinda de Jesus ao mundo, mas as profecias sobre a vinda de Jesus ao mundo, sobre o Messias que o Senhor enviaria, as profecias se cumpriram perfeitamente e exatamente quando Jesus veio ao mundo, mas se passaram diversos milênios até que Jesus veio e as profecias se cumpriram. Assim, nós estamos em 2000 depois de Cristo, né?
Mas as profecias certamente se cumprirão, assim como o próprio Jesus diz que ele voltaria, essas profecias também se cumprirão. Mas, claro, os escarnecedores virão zombando e dizendo, desde o princípio, né? Tudo continua como desde o princípio da criação, como se isso não fosse acontecer. Mas eles, diz Pedro, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Pedro está lembrando da criação. Esta, a terra, formada da água e pela água. Pedro está relembrando aqui Gênesis capítulo 1, principalmente o segundo dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 6, quando depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas, né? Ao firmamento Deus chamou o céu e tal, e depois, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Então aí a gente tem o segundo e o terceiro dia, né, da criação, as águas, Deus criou pela água, né? Existem céus e terra, essa formada da água e pela água o mundo daquele tempo também foi submerso e destruído. E aqui ele está lembrando o dilúvio, né? Deus criou pela água e Deus destruiu com água do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, antes da gente falar sobre essa parte aqui está uma conexão muito interessante que Pedro faz com o dilúvio, que foi, como eu já falei na semana passada, o dilúvio é considerado um juízo final antecipado. Juízo final antecipado. Deus deu tempo, Deus deu 100 anos de tempo enquanto Noé construía a arca para que o povo se arrependesse. E o povo, e Jesus, interessante que Pedro aqui está copiando o pensamento de Jesus e até as palavras de Jesus, quando Jesus cita o mesmo exemplo em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, a vida seguia normalmente como se nada fosse acontecer, até que veio o dilúvio. Como Deus havia profetizado e Deus deu mais de 100 anos para arrependimento, até que o dilúvio veio, como Deus havia dito. E eles não estavam preparados, e é isso que Jesus está falando em Mateus. Quando Jesus fala dos fins dos tempos, Jesus cita a história de Noé como um exemplo dos fins dos tempos, em que a vida seguia o seu curso normal, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, ou seja, a vida seguia normal, como se nada fosse acontecer, até que o dilúvio veio como havia sido prometido e profetizado, e pegou todos despreparados e sem arrependimento e sem fé. Então, esse exemplo que Pedro está citando aqui do dilúvio é o mesmo exemplo que Jesus cita no mesmo contexto, quando Jesus está falando das últimas coisas, do fim do mundo e da volta de Cristo, e Jesus diz, vigiem e fiquem alertas, para que não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, né? Então aqui ele está lembrando do dilúvio, a primeira destruição lá com água, né? O mundo foi criado pela água e pela água o mundo daquele tempo também foi submerso e destruído. E Pedro agora fala que vai ser diferente na segunda volta de Cristo. Enquanto essa primeira destruição foi com água, a segunda destruição e a destruição final vai ser com fogo. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Destruição dos ímpios, isso é juízo final com, né, inferno, mas estão reservados para o fogo. Eu não vou falar mais sobre isso agora, porque daqui a alguns versículos a gente já vai ver isso daqui muito, muito mais claro, essa destruição dos céus e da terra pelo fogo. Então a primeira destruição foi pela água, dilúvio, a segunda destruição, como diz Pedro, e aí Pedro é uma novidade, porque só Pedro afirma isso dessa forma e tão nitidamente assim, que a segunda destruição será pelo fogo, né? Mas depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso.
E Pedro continua dizendo: não esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa frase aqui até virou ditado popular, né? Para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Até pessoas que não vão muito na igreja repetem esse ditado. Essa ideia de para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia já aparece lá no Salmo 94, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Isso aqui é como Deus, é uma forma como Deus encara o tempo. Para Deus um dia como 1000, Deus é eterno, então para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Dentro da eternidade de Deus, o que são 1000 anos, né? Para nós é muito. E aí tem uma diferença do tempo, né? Os gregos faziam essa diferença e a gente pode fazer também, mas vou citar a diferença no tempo grego. Em grego tem o kairos e o cronos. O cronos daí vem a nossa cronologia e o nosso cronômetro, e é o nosso tempo em que a gente conta os minutos, os segundos, cronos, o cronos, o cronômetro, a cronologia, né? É o tempo como nós vemos, mas o tempo como Deus vê é o kairos. O kairos é o tempo de Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus, e o tempo de Deus é um tempo eterno. Não é um tempo necessariamente cronológico, mas é o tempo em que Deus julga por bem fazer as coisas, né? Então esse tempo de Deus não é o nosso tempo, ele acontece no nosso tempo, no nosso cronos, mas ele acontece quando Deus acha que as coisas têm que acontecer. Isso é interessante a gente pensar e repensar, né? Mas, então, essa é a questão. Para Deus um dia como... Por isso é demorado sob que aspecto, né? Já 2000 anos já se passaram, isso não vai acontecer, e começa a relaxar. É demorado em que tempo, né? No nosso cronos, mas não no kairos de Deus. No kairos de Deus tudo está absolutamente certo, no tempo devido, no tempo de Deus devido, né? Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que se foi. E só um detalhe sobre isso daqui. Para nós isso não é um problema, mas para muitas igrejas tem. Não sei nem se vocês sabem desse problema, dessa questão ou não. Apocalipse capítulo 20 fala do milênio, né, dos 1000 anos, os 1000 anos que Satanás ficará aprisionado, e depois esse milênio, né, será a vinda de Cristo. Mas só para, não sei se vocês sabem disso, já leram sobre isso, já ouviram sobre isso, mas só se um dia ouvirem, não fiquem impressionados com isso e não encasquetem com isso, porque não vale a pena. Na verdade, eu só estou citando isso aqui porque eu, na faculdade, uma vez fiz um trabalho sobre essa questão do milênio, que aterroriza e divide tanto igrejas, em pós-milenistas, pré-milenistas e tal. E o estudo que eu fiz uma vez, linguisticamente, no grego e no hebraico, só aparece, esse termo 1000 anos só aparece 3 vezes na Bíblia. São essas 3 vezes: Pedro, Salmo e Apocalipse capítulo 20. E nenhuma das 3 vezes o tempo é literal, né? Nenhuma das 3 vezes é para encarar 1000 anos como 1000 anos. 1, 2, 3, 4, 5 mil, né? Então, olha aqui, para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não é um tempo literal. O Salmo 94, 1000 anos são como o dia de ontem que se foi, também não é literal. Assim também Apocalipse 20 também não está num contexto de literalidade, e a gente não tem que enxergar aquilo como 1000 anos literal. Vamos começar a contar, já deu 1000 anos, agora vai acontecer. Não é isso. É, de novo, esse tempo de Deus. No tempo de Deus essas coisas vão acontecer, tá? Mas, enfim, não é o nosso tema de hoje, só queria fazer uma observação. Vamos continuar aqui. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, diz Pedro, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não demora, ele é paciente. Deus não é lento, Deus é paciente.
diferente, né? Deus não é lento, Deus não é lento em fazer as coisas. Deus é paciente, nós temos que agradecer a Deus pela paciência. A começar por nós temos que agradecer a Deus pela paciência que Ele tem conosco, uma paciência em nos punir, uma paciência em nos castigar, uma paciência conosco em todos os sentidos, com os nossos pecados e com a nossa vida, e assim Deus é paciente também com o mundo. E essa questão, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por mais que os cristãos queiram a volta de Cristo e a derrota do mal, Deus ainda está dando oportunidade para que se arrependam e creiam. A gente gostaria, a gente não quer morrer nem nada disso, mas também quando a gente pensa no que Deus tem preparado para nós e de como será esses novos céus e nova terra em perfeição, a gente aguarda com ansiedade esse dia, a gente gostaria que esse dia chegasse, né? Então, por mais que os cristãos queiram a volta de Cristo e a derrota definitiva do mal, Deus ainda está dando oportunidade para que se arrependam e creiam. E é isso que Pedro está nos fazendo enxergar. Por mais que a gente esteja ansioso pela volta, né? Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a paciência de Deus é nesse sentido, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pereça e seja condenado, né? Deus não quer que ninguém seja condenado, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro, vejam, isso aqui é o versículo 8 e 9. E eu vou antecipar para vocês o versículo 15, que eu acho que é o casamento perfeito e é melhor a gente estudar ele junto aqui. Então, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ele é paciente conosco. E vejam, o versículo 15 também diz: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. A paciência do nosso Senhor significa salvação. Então, vejam, se a gente juntar, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e a paciência do nosso Senhor significa salvação. Deus tem paciência porque Ele quer a salvação. Deus tem paciência porque Ele não quer que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E por isso, Deus ainda dá tempo. Dá tempo para arrependimento e dá tempo para a salvação. E daí ele coloca uma coisa interessante. É Pedro falando, né? Mas Pedro cita o apóstolo Paulo, e isso é bem interessante. Isso mostra que Pedro, algumas das cartas, os escritos de Paulo já estavam circulando entre as igrejas, e Pedro já tinha conhecimento de alguns escritos do apóstolo Paulo. E daí ele fala assim, ó: como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. E agora vejam, o que Paulo tinha dito sobre isso, de que Deus não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento, e a paciência do nosso Deus significa salvação. Como o amado irmão Paulo lhes escreveu. O que Paulo escreveu? 2 Timóteo 2,4, Paulo diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, a tolerância, a paciência de Deus, né, a bondade de Deus que leva ao arrependimento. E 2 Timóteo 2,4, Paulo diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Por isso, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a paciência do nosso Deus significa salvação. Salvação. Cheguem ao pleno, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus deseja. Então, é isso que Pedro está dizendo, né? Que como o amado irmão Paulo, né? Como o irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, Pedro e Paulo aqui falam a mesma linguagem de que por que Deus está dando tempo? Deus está dando tempo ainda e que bom. Então, quando a gente enxerga desse modo, que bom que Deus continua sustentando o mundo e que Deus continua dando tempo para as pessoas se arrependerem,
porque Deus quer a salvação, né? Que bom que Deus continua dando tempo. Continuando, não se esqueçam disso, amados. Então vamos juntar todo o texto. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora. Deus não está demorando em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E agora continuamos. Ele diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. E quando Pedro diz que o dia... Olha, cuidado, alguns virão escarnecedores, né? Virão escarnecedores, dizendo, está demorando demais. Daí Pedro diz, não, calma lá, para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas esse dia virá. E virá o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma forma desde o Antigo Testamento para se referir sobre a vinda de Cristo, né? Então, o dia do Senhor é a volta de Cristo, é quando Jesus Cristo voltar. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. E quando ele fala isso, que o dia do Senhor virá como ladrão, na verdade Pedro está citando, está repetindo o que Jesus já falou no Evangelho de Mateus 42, 43. Pedro estava lá e viu essas palavras de Jesus, ouviu essas palavras de Jesus e está repetindo as palavras de Jesus ouvidas, né, por ele. E Jesus disse, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O contexto disso aqui é justamente o contexto de quando Jesus está falando da sua volta e dos tempos do fim, tanto que Mateus capítulo 24, Jesus já fala dos sinais dos fins dos tempos, que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, né? Então é o sinal dos fins dos tempos. Jesus está fazendo uma série de ensinamentos sobre a volta de Cristo. É nesse contexto, Mateus capítulo 24 e 25, que aparece a parábola das 10 virgens sobre vigilância, a parábola do servo, né, que espera a volta do seu Senhor, enfim. E Jesus então diz, portanto, vigiai, e isso serve para nós. Nós estamos no final do ano eclesiástico, no início do advento, né? Nós temos que sempre manter clara essa noção e não viajarmos na maionese. Esse mundo terá um fim e nós temos que viver preparados para a volta de Cristo, viver em fidelidade. Quando nós pensamos que Jesus voltará, então nós pensamos que a vida nesse mundo para nós cristãos é uma vida à espera do nosso Salvador e do nosso Senhor. Então isso muda a perspectiva da vida. Quando eu vivo só para esse mundo e sem essa perspectiva de que Jesus voltará, então, muito bem, você vai dia a dia, não presta atenção. Agora, quando você vive uma vida na perspectiva da volta de Cristo, de que a qualquer momento Jesus voltará, né, e eu prestarei contas ao meu Senhor da minha vida, né? Então, eu vivo nessa perspectiva, a perspectiva da volta de Cristo, em que tudo que eu faço é para a honra e glória do meu Senhor. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E assim, Jesus fala, vocês não sabem o dia e nem a hora. Por isso virá como ladrão. Vocês não sabem o dia e a hora. Vivam vigilantes, né? Vigiai e orai. Essa é a parábola das 10 virgens. Vigilância, sempre vigilantes, né? E sempre preparados para a volta de Cristo. Daí ele continua, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, e agora, é aqui que eu digo que essa linguagem é uma linguagem que só aparece em Pedro, né? Essa explicação do que acontecerá só acontece em Pedro. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Lembram o que ele tinha dito antes?
que Deus tinha criado pela água, segundo e terceiro dia da criação, e pelo dilúvio veio a destruição. Então esse foi o primeiro julgamento, mas na segunda vinda e o próximo julgamento será pelo fogo. Pedro tinha falado antes, e agora Pedro começa a explicar e aprofundar um pouco mais como será essa segunda vinda de Cristo e o que acontecerá com o mundo, com o céu e com a terra. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os céus aqui é muito mais amplo do que a gente imagina céus, nuvens. Não é nuvem, não. Os céus são todos os elementos do universo. Então, se nós imaginamos isso, imagine um estrondo. Isso será algo, eu acho que amedrontador, né? Os céus desapareceram, esse grande estrondo com tudo ruindo, né? Com todo o universo ruindo. E os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Aqui é fogo, é destruição. É destruição de tudo que Deus criou, de todo esse universo. E já vamos chegar que é uma destruição para recriação, tá? Não é uma destruição, alguns falam de aniquilação, que tudo será aniquilado. A Bíblia não fala de aniquilação em nenhum momento, nem no Antigo nem no Novo Testamento. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Então fala de destruição. E Pedro aqui está explicando de como será essa destruição, né? O céu desaparecerá com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E eu só coloquei uma observação, que o que acontecerá conosco? Derreteremos junto, porque diz que tudo será desfeito pelo calor, né? Muito bem, e o que acontecerá com a gente, né? Alguns podem se atribular com isso, e nós derreteremos junto. Não, vejam 1 Tessalonicenses, aqui a gente tem que juntar várias passagens bíblicas, porque às vezes cada uma está falando de um momento dessa vinda de Cristo, e 1 Tessalonicenses fala do que vem antes disso, tá? Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, portanto é vinda de Cristo, é a segunda vinda de Cristo, o Senhor descerá dos céus. Tá, e daí o que acontece depois? O próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, os mortos, aqueles que já estiverem, tem aqueles que estarão vivos na volta de Cristo, né? Mas todos aqueles que já tiverem morrido vão ressuscitar, esse é o momento da ressurreição. Então todos que já tiverem morrido ressuscitarão. O próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos naquele momento da sua volta, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, nós seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Isso não quer dizer que a gente vai daí habitar nas nuvens, e que a gente vai ficar nas nuvens com Jesus. Nós seremos... Quando o Senhor vier, nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares, e daí acontecerá a destruição da terra. E daí vai acontecer o que Pedro está falando, que a terra será, o universo todo será desfeito, né? Completamente destruído e reconstruído. Tá? Então eu só queria deixar isso claro. Nós não vamos derreter junto, não precisa ficar preocupado. Quando Jesus vier, nós seremos arrebatados junto com todos aqueles que já morreram, que vão ressuscitar, e então todos serão arrebatados com o Senhor nos ares. O céu e a terra, quer dizer, todo o universo será destruído e reconstruído por Deus, tá? Então vamos continuar com Pedro agora. Muito interessante esse texto, tá? Poucas vezes a gente estuda, por isso é interessante esse estudo sequencial, poucas vezes a gente estuda isso um pouco mais detalhado. Mas vamos ler. Daí Pedro, capítulo 3, versículo 12, eu estou pulando do versículo 10 para o versículo 12 e 13, quando ele volta a falar disso. Então vamos somar os dois textos.
ele volta a falar e diz: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, vejam, uma recriação. Deus vai destruir e Deus vai recriar novos céus e nova terra. Mas vamos ficar primeiro nessa destruição. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Vamos juntar essa questão aqui, ó. Os elementos, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos serão... Ou seja, não vai sobrar nada. Tudo será desfeito. Universo, terra, tudo será desfeito, aniquilado pelo fogo. Fogo consome tudo. Será aniquilado pelo fogo. Pessoal, por isso eu volta e meia repito isso nos meus estudos bíblicos, nas minhas mensagens. Por isso não faz sentido se apegar aos bens e às coisas terrenas. Não faz nenhum sentido. Jesus diz que para os cristãos nós deveríamos possuir as coisas como se não as possuíssemos. A gente tem as coisas, mas sabe que essas coisas são transitórias. Os bens que nós recebemos, que são bênçãos do Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Deus nos deu para a vida nesse mundo transitória e para a sua glória e louvor. Então, de tal forma que a nossa vida e tudo que Ele nos dá deve redundar para a sua glória e para a glória do seu reino. Entende? Quando nós entendemos que nós viemos do pó e ao pó tornaremos, ou que o mundo todo vai ser destruído, não adianta, não faz sentido se apegar a nada desse mundo. Entende? Nós temos, e aí que vem o que o apóstolo Paulo frisa tanto, nós temos que ter as coisas desse mundo como se não as tivéssemos. Não adianta colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, porque tudo nesse mundo será desfeito. Ou no nosso tempo, ou no futuro, tudo será desfeito. Tá? Primeiro que nós não levamos nada para o caixão, e segundo que se levar para o caixão ainda vai ser consumido no final. Nada nesse mundo ficará, tudo nesse mundo será desfeito. Portanto, a nossa esperança e a nossa vida e o que nós temos de melhor nessa vida não é nada desse mundo, tá? Não são os bens, e não nos apeguemos aos bens. Usufruamos dos bens e usemos os bens para a glória e louvor do Senhor, né? Para o seu reino. É isso, esse é o teor da vida cristã. Quando nós entendemos que tudo será desfeito, a gente vê que é uma absoluta besteira e é como Salomão falou, estamos correndo atrás do vento. Quem corre atrás das coisas só desse mundo e coloca toda a sua esperança nesse mundo e como se tudo fosse os bens, né? Não, consome a sua vida com os bens desse mundo, está consumindo a sua vida com esse mundo, com coisas que não fazem sentido porque serão desfeitas, não foram criadas por Deus para merecer esse louvor e adoração. Nós fomos criados para a glória de Deus. E tudo que recebemos de Deus nessa vida transitória é para servir para a glória e louvor de Deus. Tá? Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação que eu queria fazer é voltar para essa questão de como as coisas serão desfeitas. É interessante essa questão do derreterão, né, do fogo. Os elementos, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão. Eu estava vendo a dona Elisa, que talvez esteja nos assistindo aí, se não estiver assistindo, amanhã eu vou fazer ela assistir o estudo passado. Dona Elisa me emprestou esse livro aqui, A Bíblia e a Ciência. E um dos capítulos desse livro da Bíblia da Bíblia e a Ciência, um dos capítulos dele é sobre a fusão nuclear, a fusão nuclear na Bíblia. E o texto que é usado é exatamente segundo Pedro capítulo, é exatamente esse nosso texto aqui. Então, o que o autor comenta é que uma das traduções possíveis para derreterão é fundirão, né? Fundirão. Então, assim a gente teria o seguinte: aguardando e apressando-se para a vinda de Deus, em que os céus
em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. E agora deixa eu ler para vocês o parágrafo. Ele fala assim, a Bíblia é a ciência. Além da fissão, além da fissão nuclear ou dissolução dos núcleos dos átomos, existe outra possibilidade de obter energia a partir da matéria, através da fusão do núcleo dos átomos. E daí ele diz, a segunda carta de Pedro não fala apenas sobre a fissão dos elementos, a destruição, portanto, ele fala assim da destruição dos elementos, portanto, ele fala da fissão, mas a segunda carta de Pedro não fala apenas sobre a fissão dos elementos, fissão nuclear, mas também diz que eles se fundirão. E nesse processo será igualmente liberada uma enorme quantidade de energia, a fusão nuclear. Portanto, segundo esses autores, e ele fala da Bíblia e a ciência, o que vai acontecer, o que Pedro está falando aqui em linguagem científica, seria a fissão e uma fusão nuclear nesse final. Bom, pessoal, eu não quero ficar indo muito além, eu também não sou cientista e também não quero ficar muito além imaginando, acho que isso está muito além da nossa compreensão. É interessante olhar para isso, essa fissão e fusão nuclear, de fato, esse estrondo, fissão nuclear. Imagine a bomba nuclear, o que causou em Hiroshima, e o estrondo que significou a bomba, né? Uma bomba nuclear lançada em Hiroshima. Agora vocês imaginem uma fissão nuclear a ponto de estourar os céus e o universo. Isso é tremendo, né? Então, essa fissão e essa fusão nuclear sensacional, mas foge da nossa compreensão, por isso eu não quero também ficar me detendo muito nessa questão, mas é interessante olhar para isso, tá? O mundo todo será desfeito, tá? Desfeito e refeito, desfeito e recriado. Tudo que nós vemos, céus e terra, todo o universo será desfeito, fissurado e refeito, né? Interessante, deixa eu mostrar esse texto aqui que eu acho maravilhoso. Diz, segundo Pedro 3,13 diz, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra. Então, o antigo céu e terra, que é o que nós temos hoje, serão desfeitos. E nós esperamos novos céus e nova terra. Olha esse texto aqui de Romanos, eu acho maravilhoso e às vezes a gente não pensa. Veja, os céus e a terra, tudo na terra será desfeito, quer dizer que toda a natureza será desfeita. Vocês sabem que a natureza geme? Olha esse texto aqui que é maravilhoso. O apóstolo Paulo falando da glória futura. E olha como ele fala da glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele está falando do fim, no final ele vai falar do novo corpo, tá? Ou seja, do corpo ressuscitado, do corpo glorioso que nós teremos, da vida eterna, tá? Então, considero que os nossos sofrimentos atuais desse mundo não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora veja a questão da natureza. Vejam só, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, glorificados, tá? Então, a natureza criada aguarda com expectativa que essa glorificação dos filhos de Deus, pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vejam a situação da natureza hoje.
não é só a situação do ser humano por causa do pecado, a decadência do ser humano, mas a própria natureza se tornou decadente e imperfeita e geme. Então, a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade. Por isso a natureza aguarda com grande expectativa a glória né, que os filhos de Deus sejam revelados essa glória. E agora veja como ele continua o texto. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Geme, a natureza criada geme como em dores de parto. Por isso a natureza criada aguarda com expectativa que ela seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Vejam a situação da natureza, a situação desse mundo. E não só isso, mas nós mesmos, daí é o ser humano, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O corpo glorificado, ressuscitado, o corpo glorioso final. Mas vejam que não somos só nós. A natureza geme, nós gememos por causa do pecado e de tudo, por causa da decadência do pecado e da decadência da humanidade, nós gememos, mas não somos nós só que a natureza geme. Então, meus irmãos, vejam como Deus vai destruir, é necessário. A natureza se tornou imperfeita, a natureza se tornou decadente por causa do pecado e de toda essa situação. Então, é necessário que Deus destrua tudo. E Deus vai destruir tudo, absolutamente tudo, a fissão nuclear, e vai reconstruir tudo. É uma volta ao Jardim do Éden, é uma volta ao início, é uma volta à perfeição. Tudo se tornou imperfeito, decadente, a própria natureza geme e nós gememos. Deus vai destruir tudo, céus e terra, e Deus vai reconstruir tudo na perfeição inicial. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E haverá esses novos céus e nova terra. Essa é a promessa e essa é a certeza. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E essa profecia já está em Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66 é repetida, Pedro a repete e vejam onde ela aparece de novo. Último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Então vi, João, nas suas visões, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vejam, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, tinham sido já destruídos, já tinham sido refeitos, e agora há novos céus e nova terra. Vi novos céus e nova terra. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O tabernáculo de Deus era a presença de Deus entre os homens. E agora, no novo céus e nova terra, Deus está presente, como estava presente com Adão e Eva, integralmente entre eles, né? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha a nova realidade dos novos céus e nova terra. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois o quê? A antiga ordem passou. A antiga ordem passou. Os antigos céus e a antiga terra passaram. A antiga decadência por causa do pecado do ser humano, da natureza, tudo passou. Novos céus e nova terra, nova natureza para os seres humanos. Deus estará com eles. E daí, claro, esperamos novos céus onde habita a justiça. E esse é o mundo onde habita justiça, onde Deus estará com eles e tudo o que era decadente passou, né? E para terminar, muito bem, se essa é a nossa esperança, se essa é a nossa expectativa, se nós sabemos que tudo isso acontecerá, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Vivam de maneira santa e
piedosa. Piedosa é devotada a Deus, né? Vivam de maneira santa e devotada a Deus, sabendo que tudo é assim. Então vamos viver de uma maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, diz a nossa Bíblia. Algumas versões bíblicas diz apressando a sua vinda. Mas, se vocês observarem, nas notas de pé de página, nas notas de rodapé da página da Bíblia de vocês, vai ter uma observaçãozinha e outra tradução possível, que é ou aguardando com ansiedade a vinda de Deus. Então, apressar a vinda de Deus é meio esquisito, né? Como é que a gente pode apressar a vinda de Deus? A gente nem quer apressar a vinda de Deus, que as coisas aconteçam no kairos de Deus e quando tem que acontecer. Na verdade, provavelmente a melhor tradução é aguardando com ansiedade a vinda de Deus, esperando, né? E aguardando com ansiedade a vinda do dia de Deus. A gente aguarda com ansiedade e espera, vigilantes, a vinda de Deus. Vivam de maneira santa e piedosa. E no versículo 14 ele complementa: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas. Que coisas? O que ele acabou de falar, que os céus serão desfeitos pelo fogo, né? A fissão nuclear, a fusão nuclear, os novos céus e nova terra. Portanto, enquanto vocês esperam essas coisas, a volta de Cristo, empenhem-se para serem encontrados por Ele. Para serem encontrados por Ele, quando Jesus voltar, sermos encontrados por Ele em paz, fraternidade, amor ao próximo, imaculados, sem mácula, sem mancha, né? Sem pecado. É impossível viver sem pecado, mas que a gente realmente busque uma vida de santidade, uma vida imaculada, inculpáveis, né? Não aqueles que estão fazendo tudo errado da sua vida, que estão vivendo como o diabo gosta, né? Parece que tem muitos cristãos vivendo como o diabo gosta. E não, a gente tem que viver como Deus gosta. A gente tem que viver... Santos sereis porque eu sou santo, diz Deus, né? Nós queremos viver uma vida em santidade. Uma vida, olha lá, ó, uma vida de maneira... Que tipo de pessoas é necessário que você seja? Viva de maneira santa e piedosa. Empenhe-se por serem encontrados por Jesus, quando Jesus Cristo voltar, o nosso Salvador, em que serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esse dia será um dia espetacular, fabuloso, amedrontador, os céus estrondando, a terra pegando fogo, mas nós estaremos com o Senhor nos ares, né? Estaremos arrebatados e já estaremos com o Senhor, por isso provavelmente a gente não vai ter medo, né? Mas vai ser um espetáculo tremendo de se ver. Será um dia triste para muitos, mas eu sempre falo que será um dia maravilhoso e de grande alegria para nós, para aqueles que esperam a vinda do Senhor, que vivem em fidelidade, esperando e aguardando a volta, o segundo advento de Cristo. Será o melhor dia da nossa vida. Então vamos viver nessa perspectiva. Essa é a perspectiva de vida. Isso é a coisa mais certa desse mundo e isso que acontecerá. Jesus virá. E quando Jesus vier, eu quero me apresentar diante dele de uma maneira santa e piedosa, em paz, imaculado e inculpáveis. Que Deus nos mantenha nesta fé e nesta vida cristã para a sua honra e glória. Só lhe deu glória em tudo que fazemos, porque tudo desaparecerá. Mas a nossa fé e a nossa relação com Deus continuará eternamente e só melhorará, né? Nos novos céus e na nova terra. Amém.